vamos orar agora por esta pessoa, mais uma vez, pessoa esta que você enviou essa mensagem, e aproveitaremos e oraremos também para o início da mensagem nesta noite. Pai querido, muito obrigado pelo dia de atividades que tivemos, obrigado porque o Senhor esteve direcionando a nossa vida a todo instante, e é um privilégio para nós estarmos aqui reunidos como família, como teu povo, e juntos aqui temos em nossas mãos a tua palavra para nós estudarmos. Obrigado porque ela tem poder, porque ela não volta vazia, e que nesta noite o teu poder seja sentido por cada um de nós neste ambiente, que a partir de agora, mais uma vez, se torna um pedacinho do céu aqui na terra. De modo especial, queremos dedicar esta oração agora, Pai, para que o Senhor abençoe a vida desta pessoa para quem enviamos esta mensagem. Pai querido, queremos muito ter estas pessoas no céu. Queremos muito ver estas pessoas confessando o Senhor como Deus, Jesus como Salvador. Queremos muito essas pessoas sendo guiadas pelo Espírito Santo. Onde quer que elas estejam agora, em qualquer lugar deste planeta, que o Senhor estenda a tua mão poderosa e outorgue uma porção de bênçãos sobre a vida desta pessoa. Que a semente do Evangelho que está neste coração possa germinar e produzir frutos para a vida eterna. Tome-a em tuas mãos, tome-o em tuas mãos, onde quer que ele ou ela estejam agora. Por favor, ó Deus, visite-os e que muito em breve possam eles estar conosco, cultuando também o teu nome para a honra e glória do Senhor. Neste momento vamos abrir a tua palavra, ilumina-nos com teu Espírito, alimenta-nos e permita que tenhamos a chance de estarmos experimentando um renovo em nossa vida, em nome de Jesus. E tua igreja diz? Amém. Para a pessoa que está do seu lado, diga que você experimente um renovo em Cristo. Vocês estão animados ou desanimados? Animados. Estão animados ou desanimados? Animados, glória a Deus. Então abre a Bíblia aí, meu filho. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Ei, esse texto aqui você já conhece de cor e salteado, de frente para trás. E para facilitar mais o processo didático nessa noite, eu vou falar e você repete o texto. Combinado? Sim ou não? Sim, muito bem. Agora deixe-me entender que você está vivo, tá bom? Vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 28. Vamos lá. Porque todas as coisas... Parabéns, só temos um vivo aqui. Os outros precisam ser ressuscitados, mas não tem problema. Vamos lá então, de novo, hein? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ficou bonitinho, ficou bacaninha e tal, mas eu acho que a gente pode fazer com mais propriedade, um pouco mais. Não é para gritar, não, é só para falar forte, encorpado. Acho que vai ser bonito, tá bom? Gritar, deixa que eu grito daqui da frente. Vamos lá. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Filhão, se você não decorou esse verso ainda na sua vida, é uma boa oportunidade para você fazê-lo nesta noite. Só as mulheres, as vozes mais bonitas da terra. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As vozes mais bonitas da terra. Agora as vozes mais bonitas do céu, os homens. Brincadeira. Não é disputa, né? Não é disputa. Ei, gente, durante muito tempo, muita gente andou entendendo esse versículo de modo equivocado, de modo errado. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Opa, fui demitido, não tem problema, perdi meu emprego, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É porque Deus agora vai me dar a chance, uma vez demitido, de abrir a minha própria empresa, de ser um CEO. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, pastor, meu namorado terminou comigo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não tem problema, agora eu vou arrumar o mais bonito e o mais rico, vai que é o velho da lancha. Já tem gente que diz amém. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Ah, pastor, não passei para o vestibular da medicina, não consegui, mas olha, era particular. Agora eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não passei no vestibular para medicina, mas eu vou ser aceito em Cambridge. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, fui atravessar a rua, o carro me pegou, mas todas as coisas cooperam para o bem. Aí eu não sei nem como é que aplica isso, mano. Percebe como é que o povo utiliza o texto? Está tudo corroborando para o meu bem-estar. Está tudo acontecendo para que eu me dê bem. O céu inteiro, os anjos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todo mundo trabalhando para o meu conforto, para a minha alegria, para a minha felicidade. De onde você tirou isso? Que evangelho torto é esse que você conheceu? Qual o respaldo bíblico que você encontra para isso? Todo o universo está trabalhando para que tudo dê certo para mim. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tomei uma topada, está cooperando para o meu bem, eu fui demitido, eu fui assaltado, eu tomei um tiro, eu fui atropelado, está tudo cooperando para o bem daquele que ama a Deus. De onde é que você tirou isso? Quem foi que te disse que este é o método de interpretação a ser utilizado nesse versículo? Ah, irmão, não fica triste não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, fica tranquila, tá? Está acontecendo agora porque tem algo melhor vindo por aí. Não é assim. Estuda o texto direito que você vai ver. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para um propósito. E vou te dizer uma coisa, o propósito não é teu conforto. Você não é o eixo do mundo. O mundo não gira ao teu redor, o universo não trabalha para que você se sinta confortável. Não é isso. Você não é o centro da atenção. O centro da atenção é Deus. Tudo gira em torno de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Então tira você do centro e coloca Deus. Eu não sou o centro. Deus é o centro. Primeira coisa a ser entendida. Eu não sou o centro. Quem é o centro, igreja? Deus. Quem concorda com isso, diga amém. Então não gira em torno de você. Não é para o teu conforto. Não é para você estar rindo o tempo todo. É para a honra e glória dele. Haja o que houver, é para a honra e glória dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito? Você já sabe qual que é o seu propósito? Tudo coopera para um propósito. Você sabe qual que é o propósito? O propósito não é teu conforto, lindão. O propósito não é para você estar reganhando os dentes todo dia, toda hora, 24 horas por dia. O propósito não é para que você se dê bem acima de todo mundo, para que você tenha privilégios acima de todas as pessoas. Qual que é o propósito? A Bíblia revela. O verso seguinte diz qual que é o propósito. Olha qual que é o propósito. O verso 29 diz que o propósito é para que eu e você tenhamos a chance de refletir a imagem de Cristo. Tudo coopera para o propósito. Qual é o propósito? Refletir a imagem de Cristo. Tudo coopera para que eu reflita a imagem de Cristo. Diga amém. Amém. Agora vamos entender o texto direito. Muito bem. Eu fui demitido. Tudo coopera para cumprir o propósito. Demitido, eu ainda tenho que refletir a imagem de Cristo. Se eu estava empregado, feliz, assalariado, reflito a imagem de Cristo. Se eu estou desempregado, sem saber como vou pagar minhas contas, reflito a imagem de Cristo do mesmo jeito. Percebe? Se eu estou no palácio, eu reflito a imagem de Cristo. Se eu for lançado na fornalha de fogo ardente, eu também reflito a imagem de Cristo.
Se eu estou no palácio, eu reflito a imagem de Cristo. Se eu fui lançado na cova dos leões, eu também reflito a imagem de Cristo. Tudo acontece para que eu reflita a imagem de Cristo. Eu não reflito a imagem de Cristo somente quando tudo está bem. Eu também reflito a imagem de Cristo no dia que eu ando pelo vale da sombra da morte. É assim? Então tem gente que acha que tudo coopera para o bem dele, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta confortável. Você é desafiado a refletir a imagem de Cristo, mesmo se tudo der errado. Não é casamento? É na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Você só quer refletir a imagem de Cristo se tudo der certo? Se o mundo de repente desabar sobre a nossa cabeça, não temos compromisso de refletir a imagem de Cristo? Aqui, lindão, se você estiver num trânsito bom, reflita a imagem de Cristo. Se você pegar um engarrafamento de 2 horas, reflita também a imagem de Cristo. Se você é um cliente Prime no banco e tem um atendimento privilegiado, vai direto ao gerente, reflita a imagem de Cristo. Mas se você é um pobre, você vai pegar uma fila e de 2 horas para poder falar com o gerente e aquela fila agonizante, também reflita a imagem de Cristo. Qual é o propósito? Refletir a imagem de Cristo, verso 29. Então, note, tudo o que acontece ao nosso redor é para que tenhamos a chance de refletir a imagem de Cristo. Você bateu na traseira de alguém enquanto dirigia seu veículo, o homem desceu chateado contigo, você está triste porque você colidiu o teu automóvel. Reflita a imagem de Cristo. Tudo está acontecendo para você refletir a imagem de Cristo. De repente, você não teria uma chance de refletir a imagem de Cristo para aquela pessoa naquele veículo se não houvesse essa colisão. Tudo coopera para você refletir a imagem de Cristo. Talvez seja desconfortável para você, mas é para você ter a chance de refletir a imagem de Cristo. Aí eu faço uma pergunta agora em nome do Senhor Jesus. Você tem refletido a imagem de Cristo no seu ambiente de trabalho, na sua escola, e agora a pergunta mais importante, dentro da sua casa. Sabe por quê? É muito fácil mostrar que é crente para os outros lá fora, dentro de casa é o desafio. E a grande verdade da vida religiosa é a seguinte: tua mulher sabe se você é crente de verdade ou não. Teus filhos sabem de verdade o quanto você é convertido, porque colocar uma Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja com uma roupa legal, colocar uma camiseta Renovo, vir por aqui, abrir a boca para cantar, dizer amém, glória a Deus, aleluia, é fácil. Difícil é ser cristão aonde devemos ser de fato, dentro de casa. Você tem refletido a imagem de Cristo? Os teus filhos olham para você e percebem a presença de Deus através de você. Teu cônjuge olha para você e percebe a presença de Deus através de você. Você tem refletido a imagem de Jesus? Enfim, tudo contribui para que eu reflita a imagem de Cristo. Eu tenho um desejo para a sua vida nessa noite, que todos nós tenhamos a chance de sairmos daqui refletindo a imagem de Jesus. Que onde quer que estivermos, as pessoas nos observem e percebam, não é Ele mais que vive, Cristo vive nele. Percebe? É o propósito. Ei, há um objetivo pelo qual estamos aqui nesta terra. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, e a imagem e semelhança dele pressupõe que esta imagem e semelhança reflita a imagem de Cristo. Caso contrário, perdemos o propósito para a nossa existência. Se você não reflete a imagem de Cristo, você está à deriva no mar da humanidade. Você não sabe para onde você vai, você não sabe para onde você veio, você está perdido, não descobriu o sentido da vida. Existimos para refletir o nosso Criador, existimos para refletir Cristo. Quem crê nisso, diga amém. É assim, irmãos? Agora, este é o propósito. O inimigo das nossas almas tem sempre uma proposta para nos desviarmos do propósito. E eu estou falando para você aqui, e é possível que esta semana, ou ainda hoje, você tenha recebido uma proposta de Satanás para você abandonar o propósito de Deus para a sua vida. E o que mais o diabo faz é oferecer propostas para nos desviar do propósito. E você tem sido alvo dos dardos inflamados do maligno,
É uma proposta para você ganhar um dinheirinho a mais, saindo do propósito que Deus tem para você. É um propósito, uma proposta, de repente, para você se envolver com alguém a fim de fugir do propósito de Deus. O diabo sempre terá uma proposta para te desviar do propósito. Diga misericórdia. É assim, mano? Você não observou no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus o relato sobre a tentação de Cristo? Jesus no propósito. E o diabo, olha, se tu não é o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E Jesus, então, observa o diabo tentando persuadi-lo a desistir do propósito por causa de uma proposta para transformar a pedra em pão. Você observa ele na segunda investida. Olha, está escrito, dará ordem aos teus anjos ao teu respeito para que você seja guardado em todos os teus caminhos. Joga-te daqui do pináculo do templo. Mais uma proposta para desviar do propósito. Ei, quantas propostas você anda recebendo para abandonar o propósito que Deus tem para a tua vida? Eu nunca vi alguém em toda a palavra ou ao longo da minha existência, nunca vi alguém que tenha deixado o propósito de Deus, abraçado a proposta do mal e seja feliz. Me mostra um realizado que abandonou o propósito para viver a proposta do mal. Olha para o rei Saul. Abandonou o propósito de Deus para a sua vida, foi de mal a pior, desceu ao fundo do poço e se perde. Observe todo homem que em algum momento da sua trajetória abandona o propósito em função de uma proposta, se sua vida não vira um inferno. E talvez eu esteja falando, né, para você nessa noite, tua vida está um inferno, irmão. E sabe por que tua vida está um inferno? Porque em algum momento você abandonou o propósito para viver uma proposta. Outro dia eu estava no escritório, eu trabalhava lá no Rio de Janeiro. Era líder de jovens lá. Aí o telefone tocou. Quando tocou o telefone, já mandou assim do outro lado da linha. A paz do Senhor! Eu normalmente não escuto a paz do Senhor. Normalmente escuto, qual é, pastor? E aí, pastor? Tudo bem, pastor? Atendi o telefone e mandou do outro lado. A paz do Senhor, varão! Eu não é adventista, não. Deve ser crente pentecostal. Aí eu mandei de volta, a paz do Senhor. Que bom estar falando contigo, ungido do Senhor. Eu não é adventista, não. Presidente de uma das igrejas pentecostal do Brasil. É o pastor Dudu, sou eu mesmo? Pastor Dudu, acompanhe seu ministério. Gostaria que você viesse pregar aqui na minha igreja. 18 mil membros a igreja do cara. Vem pregar na minha igreja, pastor. Eu falei assim, será que ele sabe que eu sou adventista? Eu vou perguntar. Pastor, eu até vou pregar na sua igreja, mas você sabe que eu sou adventista? Ele falou, eu sei sim, mas você prega igual um pentecostal. Aí eu, pastor, não sei se eu encaro isso como elogio ou não. Resumindo a conversa, ele me pagou uma passagem aérea, eu saí do meu estado, fui lá para o estado dele pregar num culto de segunda-feira. O culto de segunda-feira dele, da igreja dele, tinha 2.000 pessoas, dos 18 mil membros. Preguei no culto de segunda-feira, foi anunciado na TV da cidade, aquela coisa toda, uma igreja muito forte. E os adventistas também souberam que eu estava naquela cidade. E muitos dos adventistas já nos conhecem lá no Brasil, a notícia anda, a notícia corre. E aí, uma quantidade significativa de adventistas foi para o culto daquela igreja pentecostal naquela segunda-feira que eu estava pregando lá. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei a falar, o pastor me deu 45 minutos para falar, e eu comecei a pregar, e a resposta, o feedback era um negócio tão legal, eu me senti tão à vontade no ambiente, à medida que eu ia pregando, o povo ia dizendo, glória a Deus, eu ia pregando para dizer, aleluia, eu ia falando para o povo, confirma Deus, eu ia falando para o povo, fala Deus, e mano, à medida que eu falava, o povo gritava, eu falava, o povo gritava mais alto ainda, eu gritava mais alto, o povo gritava mais alto ainda, eu falei, mano, isso aqui não vai parar. Eu tinha 45 minutos, preguei 1h30, mano.
E pensa num ambiente assim, do povo ligado, sedento, respondendo, e gritavam amém, aleluia, glória a Deus. Aí terminei o culto, fui lá cumprimentar, eu disse, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor. Aí eu fui apresentado como pastor adventista. Não teve esse negócio de olhar atravessado, não. Me receberam muito bem. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor. Aí veio os adventistas. Aí eu não sabia que era adventista. A paz do Senhor, irmão. Aí ele, eu sou adventista. Ah, adventista não fala a paz do Senhor. É a guerra do inferno para você, irmão. Você não quer a paz do Senhor, não? Ah, eu não sei se eu posso falar a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. É engraçado que a paz do Senhor é um negócio bíblico, né? Jesus chegava, a paz esteja com vocês. Paz seja convosco. O Senhor falando, né? Os discípulos se cumprimentavam assim. Mas eles também se cumprimentavam com Maranata. E nem Maranata a gente usa. Eu nunca vi um adventista, por exemplo, no supermercado. Maranata, irmão! Telefone tocou. Maranata, tudo bem contigo, meu querido? Não rola. A gente não usa. A gente só usa no tranco, quando alguém aqui da frente fica incentivando. Mas é um cumprimento que a gente tem e a gente não usa. E é bonito, eu vou te falar uma coisa, é bonito como os pentecostais no Brasil utilizam o cumprimento da paz do Senhor. Eles podem estar aonde eles estiverem, dentro do trem, dentro do ônibus, lotado, olhou, vão jogar futebol, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, paz do Senhor. É lindo, é lindo. É muito bonito. E a gente, o nosso Maranata é só no tranco. Aí tem que falar, Maranata! Olha aí, tá vendo? É no tranco mesmo se for ladeira abaixo. Mas, beleza. E ali os adventistas, não, pastor, que eu sou adventista e tal, não sei o quê. Ué, mas adventista não pode ter a paz, tem que ter só guerra. Você pode ter a paz, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Quem quer a paz do Senhor, que excede todo entendimento nessa noite, diga amém. Amém. Eu quero, mano. É uma bênção. Então, o pastor me recebeu muito bem. O culto foi algo maravilhoso, uma experiência extraordinária. No dia seguinte, eu ia pegar o voo de volta para o Rio de Janeiro, e antes de pegar o voo na parte da tarde, o pastor me levou para almoçar, e ele virou para mim, no momento do almoço, com toda a cúpula da sua igreja, os presidentes, aquela coisa toda, ele é o presidente geral, e aquela cúpula toda lá, e eu almoçando com eles, aquela coisa toda, um restaurante chiquérrimo, uma coisa maravilhosa, e ele me tratando super bem, ele virou para mim e falou assim, pastor, eu, pô, não. Quanto tempo que você é pastor? Na ocasião, eu tinha aí uns 20 anos de ministério, se não me falha a memória, uns 20, sei lá, eu sou muito ruim nesse negócio de conta. E ele falou assim, quanto você ganha? Eu, olha, pastor, o pastor adventista, ele não tem dinheiro na mão significativo, mas a gente recebe uma estrutura de apoio da igreja, a igreja paga para a gente morar, a igreja nos auxilia no processo educacional dos filhos, o salário em mãos realmente não é muita coisa, mas, pastor, para de enrolar, quanto que o senhor ganha? Ele X, ele deu uma risada assim, eu não entendi, pastor. Aí ele perguntou assim, pastor, quanto que eu estou te devendo pela mensagem que você fez? Eu, como assim? Não, a gente paga os pregadores que pregam aqui. Quanto eu lhe devo? O senhor que diz. Eu falei, o senhor não me deve nada, não. Não, semana passada o pastor Cláudio Duarte esteve aqui, nós pagamos 15 mil reais para ele. Quanto nós devemos ao senhor? Eu, 15 mil? Pastor, quanto nós devemos? Eu... Pode falar, pastor? Eu... Cheio de boleto para pagar, mano. Eu pensei naquele boleto, eu falei, pastor, você não me deve nada, não, pastor. Precisa pagar nada, não, mas não precisa pagar nada, não. Sabe aquele texto de Paulo, aquilo que quero, isso eu não faço, aquilo que quero, isso eu não faço. Ah, meu Deus, que conflito, pastor, não precisa pagar nada, não. Não, faço questão, não, mas não. Que loucura, mano. Ele virou para mim e falou, pastor, é o seguinte, gostamos muito de você. Eu falei, tem gosto para tudo. Pastor, vem trabalhar para a gente.
pago 5 vezes mais o que você ganha com todos os seus auxílios para você ser pastor nosso dos jovens. Eu falei, pastor, 5 vezes mais? 5 vezes mais e todos os benefícios. Obrigado, pastor, pela proposta. Mas eu tenho um propósito. A sua proposta é muito atraente, mas eu não viveria em paz em função do propósito que Deus me deu. E sabe de uma coisa, irmãos? Todos nós vamos receber ao longo da nossa vida, com muita frequência, muitas propostas para nos desviar do propósito. Ninguém que tenha abandonado o propósito de Deus em função de uma proposta é realizado e é feliz. Me mostre um. Se você está aqui nessa noite e um dia você abandonou o propósito de Deus, que é refletir a imagem de Cristo, de ser um servo fiel, e você abandonou a Deus por causa das drogas, você abandonou a Deus por causa de mulher, você abandonou a Deus por causa de um caso, você abandonou a Deus por causa de dinheiro, você abandonou a Deus por uma coisa qualquer, porque não aguentou a barra de guardar o sábado e sim, me mostra um que tenha estado em estado de plenitude, de contentamento, de alegria. Não existe contentamento, não existe plenitude, não existe satisfação para aquele que não vive o propósito de Deus, vive com um rombo no coração, um vazio na alma, uma sensação de que falta alguma coisa, uma angústia inexplicável, uma insônia sem razão, e você procura o que está faltando na minha vida. Eu tenho libra, eu tenho carro, eu tenho casa, eu mando dinheiro para o Brasil, mas um rombo no teu coração. Eu vou te dizer o que é. É porque você está longe do propósito. E toda vez que estamos longe do propósito, nós não temos paz. Não existe ninguém que, vivendo longe do propósito, experimentou paz. E você não vai ser o primeiro, porque a paz que excede entendimento só é experimentado por aquele que vive o propósito de Deus. Quer um exemplo na Bíblia? Eu vou te dar. Gênesis capítulo 16. Viaja aí na palavra, vai lá. Gênesis capítulo 16, a história do pai da fé. Como era o nome do pai da fé? Desculpa, eu não entendi. Como era o nome do pai da fé? Abraão. Ei, Abraão, na ocasião, chamava-se Abrão. Sua mulher chamava-se Sarai. Ele vivia com um sonho acalentado de ter um filho da mulher que ele tanto amava. No capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus se aproximou dele e disse, fazendo-lhe promessas, eu vou te dar um filho, olha as estrelas do céu, se é que você pode contar, assim será a sua descendência. Abraão ficou boquiaberto diante da promessa de Deus, ele seria uma grande nação, e o tempo foi passando, e cadê o filho? Que não vinha. No capítulo 16 do livro de Gênesis, Abraão está com 86 anos de idade. Qual a idade do Abraão? 86. Sara, na ocasião, Sarai, não aguenta mais esperar. Já viu o crente que não tem paciência, que não aguenta mais esperar? Olha, Deus falou, mas eu acho que ele esqueceu. Olha, Deus prometeu, mas eu acho que ele está muito ocupado para dar a nossa descendência. Eu tenho uma proposta para você. Deus, no capítulo 15, deu o propósito e Sarai, no capítulo 16, apresentou uma proposta. E a proposta da Sarai desviava completamente o foco do propósito de Deus. E às vezes vai ter gente da tua família tentando desviar você do propósito. Lamentavelmente. E olha o que acontece no cenário bíblico. A Sarai chegou para o Abraão. Abraão, tem uma proposta para você. Fala, meu amor. Fala, minha nega. Fala, queridinha, amor da minha vida, paixão. Fala, não sei como é que eles se tratavam, não sei como é que você se trata. Fala, meu morango. Fala, não sei o que, não sei das quantas. Qual é a proposta? Eu tenho a minha concubina. Olha a proposta. Quantos anos tinha Abraão?
Ei, fala igual a gente vive. Quantos anos tinha Abraão? 86 anos, mano. Já caminhando a passos largos para o estado de decomposição, mano. Cara velho, velhinho. Olha, eu tenho uma proposta. A minha concubina, o nome dela é H. Qual que é a proposta? Agarra ela. Agarra H. Irmãos, não é que o pai da fé não virou e falou assim, não. Que tá maluca, mulher? Tá doida? Tu tá com um parafuso a menos? Bateu com a cabeça? Que proposta maluca? Não. 86 anos. Crente tem saúde, viu, irmão? 86 anos, o crente saudável. E não é que ele olhou para H e falou assim, eu encaro, hein? Ei, resultado, a Bíblia diz que ele se deitou com H, aceitando a proposta da Sarai. E isso agradou o coração de Deus? Irmãos, a vida do Abraão ficou um inferno. Daqui para frente é inferno em cima de inferno. O lar ficou uma turbulência. Sabe por quê? Porque quando eu abandono o propósito de Deus, é isso que acontece com a minha vida, vira um inferno. Me mostra alguém que, desviando-se do propósito de Deus, viveu no céu, no mar de... É um inferno, irmão. Nasceu o Ismael. A Agar começou a caçoar da Sarai. E a Sarai estava tão doida da cabeça que no verso 5, ela virou para Abraão e disse assim, dá uma olhada no verso 5 aí, olha o que diz, olha o opróbrio que você trouxe para mim. Ela oferece a empregada e agora o Abraão é o culpado. Homens, vocês serão sempre os culpados na história dessa terra. A mulher deu a concubina, mas agora ela está dizendo que quem foi o culpado? Abraão. Nós seremos sempre o culpado. Diga amém. Devia dizer misericórdia. A culpa sempre será nossa, creia nisso. Mas detalhes conjugais e relacionais à parte que não é o foco da mensagem, eu quero que você entenda que no momento em que Abraão abraça a proposta, a vida dele se tornou um inferno, irmãos. Porque a Sarai começou a exigir de Abraão um posicionamento. Aí você chega no capítulo 20, a mulher chegou a ir embora, foi no deserto, o anjo disse, volta, 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 e a Agar voltou com o menino, e ficou aquele inferno, vai e volta, vai e volta. Aí você chega no capítulo 20 do livro de Gênesis, você pode ler em casa detalhadamente a história, mas eu imagino que você já conheça. Ei, no capítulo 20, nasce o filho da promessa. Abraão já está com 100 anos de idade. O menino nasceu. É o Israel. É o Isaac. O Isaac nasceu. Até deu um branco aqui. O Isaac nasceu, o filho da promessa. Resultado: o Ismael começou a destratar o Isaac. Aí a Sara falou assim: acabou. Isso foi a gota d'água. Não aguento mais. Manda embora agora. Aí Abraão fica num xeque-mate, porque o Ismael também é filho dele. E como é que um pai vai mandar embora o filho, gente? Aí Abraão foi conversar com Deus. E é isso que eu acho lindo. Abraão foi conversar com Deus e olha só a cena. Olha a cena, pai. A minha mulher está mandando eu mandar meu filho embora. Sabe o que Deus falou? Manda. Põe para fora de casa. Que isso, Senhor, é meu filho. Ellen White comenta a história e ela diz que Deus nunca aprovou o que Abraão fez por proposta dada pela Sara. E diante desse contexto, Deus estava dizendo mais ou menos assim para o Abraão: eu não tenho que resolver a bobagem que você fez, resolve você. Põe uma coisa na sua cabeça. A gente tem uma mania de fazer as besteiras e pedir para Deus consertar. Deus pode consertar. Claro que ele tem poder para tudo. Mas, normalmente, Deus não vem consertar a bobagem que você fez. Se você fez, você desfaça.
Esse é o recado divino para você. Tua vida está uma bagunça? Arruma. Não pede para Deus arrumar aquilo que você bagunçou, porque se você bagunçou, você arruma. Aí é uma mania muito grande, porque a gente não convida Deus para participar de momentos cruciais da nossa vida. Você namora, não pergunta a opinião de Deus. Você se casa, não pede a direção de Deus. Você vai arrumar um emprego que trabalha no dia do Senhor, você não pede orientação de Deus. Tu não pede orientação de Deus para nada. Quando dá tudo errado, aí tu vem pedir misericórdia ao Senhor. Por que não pediu a ajuda dele no processo? Você fez errado, você desfaz, porque Deus não vai desfazer o erro que você tem que desfazer. Manda embora, para você entender que você nunca devia ter feito o que você fez. Você bagunçou a tua casa, arruma a tua casa. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Que você quer um renovo, mas está querendo que ele faça a parte que te cabe. Não há renovo para você, enquanto você não pôr a mão na massa para você tomar decisões que só você tem que tomar, ir na direção de coisas que só você tem que, de fato, se aperceber da sua responsabilidade. A gente quer que Deus faça aquilo que é a nossa parte. Deus vai fazer demais a parte que lhe cabe, mas quem tem que arrumar a bagunça da sua casa é você, em nome de Jesus. É assim, irmãos. E você percebe que Abraão, com o coração partido, despediu a Ismael e a Agar. E Deus ainda fez uma promessa, porque o Ismael não tinha nada a ver com essa história, e Deus disse, eu vou fazer de você uma grande nação, eu também tenho propósito para a tua vida. E eu sou apaixonado por essa história, porque Deus também deu um propósito para o Ismael, além do propósito que havia dado para o Abraão e para o Isaque. Deus virou e disse, farei de você uma grande nação. Fez aquele milagre lá no deserto, porque quando Abraão despede o Ismael e a Agar, você observa que ele dá um odre de água, um cântaro de água, um vaso de barro com água e alguns pães. Quem que ia sobreviver no deserto com um pouco de água e poucos pães? Encaminhou o moleque à morte, gente. E aqui eu me faço uma pergunta. Você sabe, Abraão era rico ou não era? Sim ou não? Rico, irmãos. Aliás, diga-se de passagem, quanto homem de Deus rico tem na Bíblia? José, rico. Abraão, rico. Jacó, rico. Ló, rico. Daniel trabalhando na corte, rico. Moisés era no palácio, rico. Geral é rico. Eu também sou homem de Deus, irmão. Deu algum problema na fórmula. Alguma coisa saiu errado. Mas brincadeiras à parte, Abraão era rico, sim ou não? Sim. Como alguém tendo tanto, dá tão pouco? Você pode me explicar isso? Só no seu pensamento? Eu não quero que você abra a boca para atrapalhar meu sermão. Ei, Abraão era rico ou não era? Era. Ele não podia ter organizado uma comitiva, soldados, 30 soldados aqui, 30 servos, gente, uma carroça só de pão, uma carroça só de água, dá camelo para esse menino andar que não quer andando a pé no deserto, coloca ele sobre o camelo, sobre o jumento. Ei, eu quero todo mundo levando o meu filho e essa mulher com quem eu me relacionei, eu quero que vocês levem para uma cidade mais próxima, um lugar bem seguro e só regressem quando eles estiverem bem, com tudo do bom e do melhor. Não podia ter feito isso? Era rico ou não era? Agora, como tendo tanto, deu tão pouco. E sabe de uma coisa? Abraão estava no processo de se tornar o pai da fé. Nós estamos também no desenvolvimento da nossa fé. Mas olha, enquanto Deus tem nos dado tanto e a gente tem retribuído tão pouco, dificilmente a gente vai alcançar o desenvolvimento que Deus deseja para a nossa vida. Porque agora é o momento de se autoanalisar se você quer o renovo de fato. Já imaginou, já parou para pensar o quanto Deus tem te dado? Deus te deu saúde, Deus te deu oportunidade, Deus te deu uma família, Deus tem te dado meios para você subsistir e até abençoar a vida dos outros, mas já parou para perceber
Como nós, tendo recebido tanto, às vezes damos tão pouco, você não quer se envolver, você não quer se comprometer, você não quer se dedicar, você não quer assumir compromisso. Por que não? Por que não? Ele que tem te dado tanto, o que custa você devolver um pouco de compromisso, de doação, de entrega, de abraçar essa igreja, de fazê-la crescer, de se dedicar a ela? Ele que te dá tanto, o que custa você devolver um pouco? Como, tendo recebido tanto de Deus, eu me proponho a dar tão pouco? Tem alguma coisa errada no meu relacionamento com Deus? Tem alguma coisa errada na minha vida cristã? Deus me deu dons e eu devolvo tão pouco. Deus me deu situação financeira privilegiada e eu devolvo tão pouco. Deus me deu a capacidade de entrar em determinados ambientes e eu não aproveito isso para a causa dele. Abraão, podre de rico, e devolvendo tão pouco para sustentar as vidas que estavam também sob sua responsabilidade. Amigos, Abraão estava em fase de desenvolvimento, nós também estamos. Mas se você reconhece que o estado que você se encontra neste momento é semelhante ao que Abraão se encontrava, é hora de crescer no seu relacionamento com Deus, tal qual ele cresceu, tal qual ele se desenvolveu. Note que aqui ele dá muito pouco. É injusto o que ele faz. Lá na frente, tendo desenvolvido sua comunhão com Deus, ele entrega o próprio filho. Percebe o desenvolvimento? Olha para onde você está e onde você pode chegar. Olha o quanto Deus deseja que eu e você tenhamos em desenvolvimento, em crescimento. Você precisa ter um renovo, você precisa experimentar esse crescimento, você precisa experimentar esse desenvolvimento. É busca constante, é poder do céu que está à nossa disposição, é renovo na nossa vida em nome de Jesus. Propostas para desviar do propósito. Eu desejo, ao terminar o culto dessa noite, é que nada faça você se desviar do propósito que Deus colocou na sua vida. Refletir a imagem de Cristo. Clame dia e noite, dia após dia, enquanto houver fôlego de vida em mim e em você, que tenhamos a disposição de clamar para que Deus faça este renovo, a fim de refletirmos a imagem de Jesus na nossa existência. Não há caso perdido para ele, você não é um caso perdido, eu também não sou, como também não era o Luiz Sérgio. Conheci o Luiz Sérgio numa semana de oração no interior da Bahia. Eu fui ali pregar e olhei aquele menino com os olhos arregalados, observando enquanto eu pregava. Ele sentava no primeiro banco toda noite e ficava assim, ó. E, nossa, que diferente, esse cara está com fome do evangelho. Um jovem, 21 anos. E fui conversar com ele, vendo o interesse dele na palavra, e à saída, estendi o braço para cumprimentá-lo. Oi, boa noite, tudo bem? Ele estendeu o braço para mim. Eu percebi, quando ele estendeu o braço, quantas cicatrizes, tomando conta de todo o seu antebraço esquerdo, direito e esquerdo. Eu olhei para os dois braços, tudo cortado aqui, tudo cortado aqui. Eu falei, esse cara já fez coisa. Eu falei, como é que é teu nome? E ele falou, Luiz Sérgio. Beleza, vou te chamar de Sérgio. E sem soltar as mãos dele, eu perguntei, o que é isso aqui, mano, no teu braço? Ele falou, pastor, isso é uma longa história. Eu falei, não tem problema, eu estou a semana toda aqui, dá para me escutar. Quero te visitar. Aí ele falou, beleza. Eu fui no trabalho dele, visitá-lo naquela semana, para escutar um pouco da história dele. E ele me disse, agora com 21 anos de idade, mas quando tinha 15 anos de idade, começou a enfrentar uns conflitos de ordem particular. Ele frequentava uma igreja evangélica, saiu da igreja evangélica, passou a frequentar bar. Começou consumindo bebida alcoólica e aquele caminho. Tratava-se de um bar de rock. E ele começou a ouvir rock pesado. E começou a ler sobre satanismo, começou a entrar em contato com o mundo das trevas, sua paz desapareceu e ele começou a ficar atormentado, passava noites inteiras sem dormir
e começou a escutar vozes estranhas. Ele me disse: pastor, eu ouvia vozes, eu via coisas, e a minha vida passou a ser um inferno. Os pais dele puseram-no de fora para casa e ele começou a perambular, com 15 anos de idade, pelas ruas de Salvador, Bahia, sem ter onde dormir, sem ter o que comer. Começou a se envolver com quem não devia, e daqui a pouco ele era um usuário frequente de drogas, cocaína, LSD, cogumelo, cometendo pequenos crimes nas ruas para ter o que comer, vivendo embaixo de viadutos. Assim se tornou este rapaz um morador de rua. E ele ali, com 21 anos de idade, pensou: cara, mas a vida é isso? Será que a vida é isso? Será que é para isso que eu vim para o mundo? Para ser rejeitado pelos meus pais, ser expulso de casa, não ter onde morar, não ter o que comer, viver como dependente químico nas ruas? Isso não é vida, é melhor morrer. E ele passou a ser atormentado por coisas do mundo satânico. Ele começou a enxergar a morte como a única fuga existente para ele, razão pela qual tentou o suicídio 3 vezes. Apanhou uma faca, começou a cortar o seu pulso, foi parar na UTI. Encontrado nas ruas, todo ensanguentado, levaram-no para o hospital, ele parou na UTI, ficou ali internado. Entre a vida e a morte, conseguiu se salvar. Não tinha para onde ir, voltou para as ruas. No desespero, ele novamente a dependência química, enrolou uma corda no pescoço, pendurou-se num caibo, pulou, a corda por algum motivo se rompeu, ele caiu no chão, mas já havia sido muito asfixiado. Estava muito mal, novamente entre a vida e a morte, de novo, UTI mais uma vez. Saiu de lá, 3ª vez, tentou um suicídio pela 3ª vez, só que dessa vez ele foi de modo mais intenso. Isso lhe custou 3 meses internado entre a vida e a morte. Quando estava prestes a ter alta, a assistência social da prefeitura começou a investigar sobre a vida dele. Ninguém mais queria ampará-lo, mas encontraram uma família lá no interior da Bahia, num lugar chamado Ribeira do Pombal, onde eu estava fazendo semana de oração. Descobriram o grau de parentesco, entraram em contato. A família lá de Ribeira do Pombal nem sabia da existência dele, mas entenderam que tinham alguma responsabilidade. Saíram de lá do interior, vieram a Salvador para buscá-lo. Levaram-no para o interior. A família é a família adventista. Um casal adventista do 7º dia, possuindo grau parentesco, levou o Sérgio para a casa deles e começou a cuidar do Sérgio, alimentação, trabalho, levavam o Sérgio para a roça para ele trabalhar, e o Sérgio começou a estudar a Bíblia. Estava 2 meses estudando a Bíblia, eu fui ali para fazer a semana de oração, quando o conheci, os olhos dele estavam arregalados diante da verdade bíblica que estava sendo exposta, como isso chamava a atenção e cativava o seu coração. E eu perguntei para o Sérgio: cara, como que está a sua vida? E ele falou para mim as seguintes palavras: pastor, a minha vida é ladeira abaixo. Eu já cheguei a um momento lá embaixo que eu falei assim: não tem mais como descer, não há mais para onde ir. Se definir a minha vida para o Senhor, a minha vida é essa: ladeira abaixo. Um apelo para o Sérgio batizar. No final da semana, apelei ao coração dele para que ele entregasse a vida dele para Cristo. E ele aceitou o batismo. No último dia da semana de oração, eu tive a alegria de batizar o Sérgio. Ele entrou dentro do tanque, eu ergui as minhas mãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele desceu as águas, ele se levantou, deu um sorrisão para mim, me deu um abraço forte, e eu perguntei para ele: e aí, como é que você está agora? E ele me disse a seguinte frase: agora, pastor, é ladeira acima. Antes, ladeira abaixo. Não vivia o propósito de Deus. Quando a gente não vive o propósito de Deus, como é que é? Ladeira abaixo. Agora, vivendo o propósito de Deus, ele está ladeira acima. É daqui em direção à Nova Jerusalém. Ei, se você por acaso está vivendo a sua vida ladeira abaixo, é hora de mudar o rumo. É hora de experimentar um renovo. Deus quer que você passe por aquela porta, voltando para sua casa. Só que desta vez,
ladeira acima. É daqui para Nova Jerusalém, vivendo o propósito de Deus, tendo um renovo constante, entregando-se completamente a Ele. Quem deseja, em nome de Jesus, viver ladeira acima, erga sua mão em nome do Senhor. Glórias a Deus. Quem deseja viver o propósito de Deus com toda a intensidade e, consequentemente, se entregar plenamente para este propósito, erga sua mão. Agora, mais do que levantar a mão, ponha-se em pé em nome do Senhor Jesus. Erga-se diante da presença do Senhor. Meu desejo para você, que você viva a ladeira acima, daqui para Nova Jerusalém, amém? Meu desejo para você, que você experimente um renovo. Meu desejo para você é que você abandone qualquer proposta que te desvie do propósito, e que o propósito seja o foco de nossa vida em nome do Senhor. Eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida, e você? Deseja? Sai do lugar que você está e vem aqui orar comigo. Vem, em nome de Jesus. Vem aqui orar comigo. Vem viver o propósito de Deus. Vem viver ladeira acima em nome de Jesus. Vem cá em nome do Senhor. Viver o propósito não é fácil não, gente. O caminho é estreito. Mas vale a pena demais. Vale a pena porque transcende essa vida. E adentramos a eternidade em nome de Jesus. Viver o propósito, às vezes, implica recusar propostas. E que esta seja a nossa perspectiva de vida. Vira para a pessoa que está do seu lado, dá um abraço e diz assim: vamos viver o propósito. Pode falar, é ladeira acima agora, hein? Vamos orar? Paizinho querido, queremos começar essa oração te pedindo perdão, porque muitas vezes fomos atrás de propostas e jogamos na lata do lixo o teu propósito para a nossa vida. Perdão. Todas as vezes que estivemos distantes da tua vontade, a nossa vida foi só ladeira abaixo. Não é que a vida do crente fiel não tenha problemas, é claro que tem. Mas isso não faz, mesmo diante dos problemas, ir ladeira abaixo. Ele continua indo ladeira acima, com toda dificuldade. Porque a nossa perspectiva não está pautada nessa terra, mas sim no céu. Pai querido, nós queremos nos colocarmos nas tuas mãos agora. Queremos viver o teu propósito para a nossa vida. E que nenhuma proposta que alguém ou Satanás faça nos desvie do caminho que o Senhor tem nos colocado. Dá-nos o poder do Espírito Santo para experimentarmos um renovo. E esse renovo significa ladeira em nome de Jesus. Por favor, derrama teu poder sobre a nossa vida. Nos abençoe. Nós te suplicamos, o fazemos em nome de Cristo, e a tua igreja diz: amém. Abraço aí, diga, te vejo amanhã em nome de Jesus. Falei para minha mulher que te vejo amanhã, ela falou: você não tem opção. Só lembrando a todos, tá? Amanhã de novo, às 11h30 aqui. Amanhã, terça, e na quarta não vamos ter, tá? E voltamos na quinta. 6h30. 6h30, não 11h30. 6h30.